Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria do 6º ano. Nessa videoaula de hoje nós vamos corrigir uma avaliação que foi feita na semana retrasada pelos alunos do 6º ano. Bom, a questão número 1 está dizendo o seguinte: sabe-se que uma folha de cartolina tem 1 milímetro de espessura. Calcule a altura de uma pilha de 2.000 folhas de cartolina. Na letra A, em milímetro. Na letra B, em centímetro. E na letra C, em metros. Bom, como a espessura de cada folha é 1 milímetro, então vamos calcular primeiramente em milímetro. 2.000 folhas terá a altura de 2.000 vezes 1 milímetro, que dá 2.000 milímetros. Então, respondendo ao item A, a resposta é 2.000 milímetros. Essa é a resposta do nosso item A. Na B, está pedindo para calcular isso em centímetro. Então, não precisa fazer outro cálculo. O que a gente vai fazer é converter de milímetro para centímetro. E de milímetro para centímetro, observe que nós temos que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 2.000 vai virar 200. Então, no nosso item B, a altura em centímetros será 200, isto é, 200 centímetros. E no item C está pedindo essa altura em metros. Então, de centímetro para metro, notem que são 2 casas para a esquerda. Então, deslocando a vírgula 2 casas para a esquerda, teremos 2 metros. De fato, cada metro tem 100 centímetros. Então, 200 centímetros, 2 metros. Da mesma forma, 1 metro tem 1.000 milímetros. 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então, se 1 metro tem 1.000 milímetros, 2 metros, 2.000 milímetros. Então, com isso, nós respondemos o item C, 2 metros, e vamos para a próxima questão. A segunda questão é uma questão de observação. Pede para observar essa imagem e determinar o comprimento do prego em centímetro e depois em milímetro. Bom, isso aqui é um pedaço de uma régua. A distância do 0 até 1 equivale a 1 centímetro. A régua ela é graduada em centímetros. Geralmente tem 20 ou 30 centímetros a régua escolar, algumas com 15. Mas, no geral, são de 15 centímetros a média, de 15 a 20. Bom, então, olhando aqui, o prego está faceando no 0. Aí você vai seguir até o final do prego. O final do prego tem uma haste vermelha aqui indicando a cabeça dele, que está depois desse ponto aqui. Então aqui nós temos o 7, aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está no 7,6 centímetros. Então isso aqui seria, se estivesse essa numeração na régua em números, seria assim, 7,6. Isso em centímetros. Agora, se quiser passar para milímetro, ou você usa a tabela em cima, ou pensa o seguinte: cada intervalo de 1 centímetro são 10 milímetros. Então, eu tenho 10, aqui eu tenho mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, e daqui até aqui a gente já contou que são 6. Então, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 6. De forma mais simples, você poderia fazer o seguinte: de centímetro para milímetro, a gente anda com a vírgula uma casa para a direita. Então, essa vírgula sairia daqui e iria para o último algarismo, da direita para a esquerda, transformando 7,6 em 76. Bom, a questão número 3 é uma questão de conversão para metros. Então, é importante primeiro a gente saber onde a gente está e depois aonde a gente quer chegar. Então, no item A, observe que nós estamos em quilômetro e queremos chegar em metros. Olhando a tabelinha lá em cima, observe que de quilômetro para metros,
há um deslocamento de 3 unidades para a direita, isto é, uma multiplicação por 1000. Cada casinha dessa é uma multiplicação por 10. Então, você multiplica por 10, depois por 10, depois por 10, que é o mesmo que multiplicar por 1000. Na prática, o que a gente faz na multiplicação por 10, por 100 e por 1000 é deslocar essa vírgula quantos zeros tiver na multiplicação. Por exemplo, se eu tenho 0,7 e vou multiplicar por 1000 porque são 3 casas, eu tenho que pegar essa vírgula e deslocar 3 casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 1000. São 3 zeros, 3 casas para a direita. Quando eu desloco até o 7, nós observamos que aqui eu andei uma casa. Para chegar a 3, ainda restam 2. É esse o procedimento que a gente faz aqui. Ó. Vou deslocar a vírgula 3 casas. Quando eu chego até o 7, eu desloquei uma casa. Como eu preciso de 3, acrescento 2 zeros. 2 com uma casa que eu já desloquei, 3. Vamos agora analisar 32.000 milímetros. Vamos passar para metro. De milímetro para metro, também são 3 casas, só que agora para a esquerda. Ó. Eu estou em milímetro e quero chegar em metro. Então, 3 casas para a esquerda, a vírgula quando não aparece, quando você não está vendo, sabemos que ela está à direita do último algarismo. Deslocando 3 casas, vamos para 1, 2, 3. Vamos para 32. Então, 32.000 milímetros é equivalente a 32 metros. No item C, temos 420 centímetros. De centímetro para metro, 2 casas para a esquerda. Então, deslocaremos a vírgula que está implícita aqui, 2 casas para a esquerda. 1, 2. Teremos, então, 4,2 metros como solução. E, por fim, 0,21 hectômetro. De hectômetro para metro, 2 casas para a direita. Então, pegamos a vírgula e deslocamos 1, 2 casas. Então, temos 21 metros. Na questão 4, o enunciado diz o seguinte: Marcolino caminha todos os dias uma distância de 1.500 metros. Quantos quilômetros ele caminhará em uma semana? Bom, quando se fala uma semana, estamos nos referindo a 7 dias. Então, vamos substituir para efeito de cálculos uma semana por 7 dias. Se ele caminha todos os dias 1.500 metros, então em 7 dias ele vai caminhar 1.500 multiplicado por 7. Fazemos essa continha. 7 vezes 5, 35, com 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Então, 10.500 metros. Só que a pergunta não está em metros, está em quilômetros. Está perguntando quantos quilômetros ele caminhará. Então, passaremos 10.500 metros para quilômetro. Para isso, vamos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Teremos, então, que isso aqui é igual a 10,5 quilômetros. Então, a resposta para o problema é 10,5 km. A distância entre a casa de Rafael e a casa de Rodrigo é 0,8 km. Qual a distância entre a casa de Rafael e a casa de Rodrigo? Em metros. Então, o que vamos fazer é converter quilômetro para metros, daria 3 casas para a direita, então 0,8 quilômetros. Vamos deslocar essa vírgula 3 casas, então vai ficar dessa forma. 1, 2, 3. E esses balõezinhos aqui a gente completa com 0. A vírgula não está mais aqui, ela veio para o final. Então isso vai dar 800 metros. Então a resposta da quinta e última questão é 800 metros. Com isso nós finalizamos a correção da atividade. Um grande abraço para todos e até a próxima.
Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.